Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Sublime Sementeira, a mais um estudo realizado aqui pela Instituição Espírita Humberto de Campos. Sejam todos bem-vindos. Um cheiro aqui em especial, Josenildo, que já estava por aqui, né? A Patrícia Vasques, esse sobrenome aqui, é familiar, né? Do nosso convidado de hoje. Tem aqui também a Livânia, tem também a Rosângela, que está por aqui, a Isa, a Amália, que está aqui também junto conosco. Sejam todos bem-vindos. Você também, tá? Que ainda não enviou a sua mensagem, seja bem-vindo também. Não esquece já de deixar o seu like, comentar bastante, tá? Porque a temática da noite de hoje vai ser a continuação, né? Ou melhor, nós vamos iniciar o nosso capítulo, que é o capítulo 8, tá? Deixa eu só colocar aqui pra gente, bonitinho. Nós vamos, então, iniciar o capítulo 8 com a temática Educação Emocional à Luz do Evangelho. Para quem não sabe, os nossos estudos são com base neste livro aqui, maravilhoso, que é o livro Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, da nossa queridíssima Sandra Borba. Então, você pode adquirir, né, a obra Reflexões aqui de duas formas. A primeira delas é o quê? Através da própria FEB Editora, lá no site, bonitinho, que tem para você comprar. E caso não tenha lá no site da FEB Editora, você pode adquirir a obra através da Amazon. Então, tem o link aí da FEB e da Amazon também para que vocês possam adquirir. Na Amazon pode ser tanto virtualmente quanto fisicamente, tá certo? A obra. E, gente, esse estudo que nós estamos fazendo aqui, todas as nossas lives, todos os nossos painéis práticos também, porque sempre que termina um capítulo que vai iniciar o outro, nós temos aqui no meio o nosso painel prático, tá certo? Que nós temos temáticas diversas para conversar, trazer tanto a parte teórica quanto também trazer exemplos práticos para que a gente possa inserir nas nossas aulas de evangelização. E, na semana passada, nós tivemos o nosso painel prático com a nossa queridíssima Lúcia Moisés para falar sobre o livro que ela lançou recentemente, né, a evangelização de portas abertas para o autismo. Tivemos aí também o bate-papo com todo mundo, né, mandando as perguntas, tirando as dúvidas. Então, todas essas lives, todos os episódios do nosso programa aqui do Sublime Sementeira, desde o início, todos eles estão salvos numa playlist lá no canal do Mundo Jovem Espírita, intitulada Sublime Sementeira, e a mesma playlist tem lá também no canal da TV Nave, tá certo? Com o mesmo título, gente. Então é só ir lá. Aí, quer estudar, quer trazer para os evangelizadores? Eu já soube de Casa Espírita, né, produção? Estou falando aqui com a produção também, que tem evangelizadores, né, que estão estudando a obra Sublime Sementeira. E eu me senti o coração ficou quentinho, porque o relato foi de que eles estão colocando os vídeos aqui de Sublime Sementeira, gente, do estudo do ano passado, para ir debatendo, conversando. Olha que lindo, né? É algo que deixa o coração da gente quentinho. Em primeira mão aqui, tá? Tio Ito, eu nem sei se ele estava sabendo aqui na produção, mas já fica sabendo, tio Ito, que os nossos vídeos estão sendo utilizados também para estudos com os evangelizadores, viu? Maravilhoso, gente. E o conteúdo aqui é para isso mesmo, né? Para auxiliar, qualificar o evangelizador, o educador, através das obras ligadas à nossa evangelização e ao evangelizador. Bom, vamos então aí, um cheiro Lúcio, que está aí também no chat, a Josiane Barreto também, seja bem-vinda. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, nós vamos lembrar que o programa Sublime Sementeira, ele ocorre toda segunda-feira, das 19h30 até em torno das 21 horas. E nós sempre trazemos aqui diversos convidados que possuem principalmente um vínculo, uma vivência dentro da área de evangelização espírita infanto-juvenil e também na área da família.
E antes até da gente adentrar no bate-papo acerca do livro, né, que nós conversamos, nós sempre trazemos um momento artístico. E no momento artístico de hoje, nós teremos ex aqui no Sublime Sementeira junto conosco. Para quem não sabe, ele é escritor, educador, empreendedor social, poeta e cordelista. Ele é natural de Patos, lá na Paraíba, e há 20 anos radicado em Pernambuco. Né? Ele é licenciado em História, com pós-graduação em História do Nordeste. Olha aí que lindeza, gente. Desde o ano de 2006, ele atua na área da educação e cultura com o projeto Educando em Cordel, que visa levar, né, aos estudantes do ensino público e privado a arte da poesia e também a possibilidade de utilizá-la como forma pedagógica. E no ano de 2018, em parceria com a Secretaria de Educação de Pernambuco, ele iniciou o projeto nas escolas das unidades prisionais, resultando, né, no livro escrito pelos reeducandos, Nas Asas da Liberdade. E em 2021, o livro Cotel em Cordel. Gente, além disso, ele também é membro, né, da Associação pelo Cordel de Pernambuco, da União Brasileira dos Escritores, ó, saiu, e também da Academia de Letras e Artes do Paulista. E através, né, de recitais, palestras e também oficinas, ele participa de inúmeros eventos em todo o país, justamente com o objetivo de divulgar a literatura de cordel para as novas gerações. Gente, eu estou falando dele, o nosso queridíssimo poeta Edgar. Seja muito bem-vindo, Edgar. Que maravilha, é estudinho mesmo, né? Olha, então vamos embora. Larinha, prazer muito grande estar aqui com vocês. Então vamos embora. Poesia me chamaram para dizer poesia, então vamos embora nas poesias. Estou liberado? Tá sim, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite e estar aqui junto conosco. Ah, prazer meu. Então vamos embora. Isso tudo que você disse, Larinha, eu vou dizer em versos, viu? Para os versos que eu falo, eu peço atenção, pois falo da paz, do amor que conduz, deixados por ele, o Mestre Jesus, seguindo eu tento cumprir a lição. Viver cada dia é minha missão, tentando aprender para poder ensinar. De Patos eu sou e me chamo Edgar. Carrego também no meu nome Diniz, eu canto os meus versos, assim sou feliz nos 10 de galope na beira do mar. Eu vim para educar, esse é meu papel, cumprir a tarefa que eu vim para cumprir. Eu sei do caminho que devo seguir, projeto de vida educando em cordel. O bem é o irmão, é o tesouro fiel, e quando partir é o que quero levar. No céu, no sorriso, mãe a encontrar, dizer que ela foi o meu anjo, meu guia, voltar outra vez para fazer poesia nos 10 de galope na beira do mar. Agora sim a gente começou com poesia, viu? Ó, muito bom estar com vocês. E como o tempo não é longo também, né? Eu queria que esse momento de arte fosse um momento de reflexão. Eu acho que a poesia é um instrumento para que a gente possa refletir, e, através dos versos, a gente entender um pouco nossa trajetória e, claro, que a gente possa se melhorar cada dia mais e que a poesia possa ser esse instrumento, né, de melhora. Então, para iniciarmos, eu não iniciei, não vou iniciar agora, eu queria iniciar com a poesia de um grande amigo chamado Amaro Poeta, que é da Academia de Letras aqui de Paulista, que aqui é tudo pertinho, né? Recife, Olinda, Paulista, é tudo juntinho, assim, né? E eu também faço parte dessa academia, como você disse, e a Mara escreveu uma poesia sobre Deus. E eu queria iniciar com Deus. Um grande poeta chamado Leandro Gomes de Barros, ele diz assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que sofremos tanto quando viemos para cá. Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Lhe perguntava também do que é que ele é feito, que não dorme, não come, ainda vive satisfeito. Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque uns nascem felizes e outros que sofrem tanto, nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar a lágrima e acabou salgando o pranto. Que maravilha, né? Quem foi temperar a lágrima e acabou salgando o pranto. Aí um grande amigo, Amaro, ele diz assim: Deus fez o mundo do nada, em 6 dias terminou. 2 terços de água em cima, o mar na terra plantou e o céu bordado de estrelas suspenso não a deixou. Um arco-íris pintou no céu como diadema, o sol nascer da cor de ouro e morrer da cor de gema, e no crepúsculo da tarde deixou escrito um poema.
Com a sua mão suprema, deu velocidade aos ventos, deu às aves asas soltas para trabalhar no firmamento, porque o mestre é o único de perfeição 100%. Sem o seu consentimento, nada se move na terra, sua previsão não falha, o seu projeto não erra, a máquina não enferruge, nem seu eixo emperra. Seja no céu ou na terra, Deus é puro e escorreito. Deu a lua quatro faces, nenhuma dá defeito, toda semana ela muda, mas não muda o seu efeito. O universo perfeito pintou de todas as cores, pôs num campo um lençol verde e ornamentou de flores, com animais e floresta entregou aos pastores. Cuida bem dos pecadores, que para Deus isso é comum, e ainda deu um anjo de guarda para cada um. Cuida de todos os filhos, sem esquecer de nenhum. Deus é três seres em um, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém foge do seu olho, nem escapa do seu manto, se transporta sem olhar e voa sem sair do canto. A chuva que cai do manto, pingo a pingo é peneirada. O rio de água doce, o mar de água salgada, que a natureza obedece a quem fez tudo do nada. Passa em toda morada, no dia a dia sagrado, ninguém pensa qualquer coisa que Deus não tenha pensado. Porque ele ama os pecadores, mas aborrece o pecado. De poder limitado, Deus é onipotente, por estar em toda parte, ele é onipresente, e de saber absoluto, ele é onisciente. Com a sua mão potente, é comandante da nave, a bordo do cosmo faz girar o globo suave, e dos desígnios e mistérios ele é o dono da chave. Quem tira do olho a trave, conhece os efeitos seus, sabe que Deus é o dono até da fé dos ateus. E até quem não tem fé sabe que o dono do mundo é Deus, o dono do mundo é Deus. Agora sim a gente iniciou com Deus. E nessa caminhada que a gente tem que percorrer, e que lá no final dessa caminhada tem o amor, que todos nós vamos chegar lá. Uns vão demorar mais do que outros, mas todos nós chegaremos nesse final dessa caminhada. Ou sem final, né? Porque não existe um final. Eu acho que tem umas coisas que temos que aprender nela. E uma poesia que eu fiz, chamada Perdão, é um desses caminhos que, diante dessa bagagem da mochila que nós levamos, o perdão é um dos exercícios que a gente tem que praticar e colocar o perdão na nossa mochila. E eu escrevi assim: perdão não é esquecimento das ofensas cometidas. É sarar o luto do peito e tratando as feridas para que as lembranças ruins não sejam mais percebidas. Perdão não é abraçar nem beijar o ofensor. É se apegar com Cristo e curando a sua dor, para depois de enfim curado abraçar o ofensor. Perdão não é apagar o algoz de sua vida, ou levá-lo para casa, dando para ele guarida, mas quem sabe orar por ele até o dia da partida. Perdão é observar os pensamentos do dia, se tiver negativo, muda toda a sintonia para que no céu cinzento surja um sol de harmonia. Perdão é olhar a seca e não ver somente dor, se lembrar dos campos verdes, que ali já teve cor, pois que no quadro de Deus só tem tinta de amor. Perdão é olhar para trás, ver o que te machucou, perceber quanto cresceu, quanto se modificou, que na janela da vida a paisagem já mudou. O perdão é rir da vida, é ser nela um palhaço, trocar o choro, a lágrima por um cheiro, um abraço, e, em vez de querer folgar, melhor apertar o laço. O perdão é se acolher, é por dentro se amar, é seguir, reconhecer, fazer novo caminhar, quebrando elos, correntes, dos grilhões se libertar. O perdão é perdoar, simples assim, meu irmão. Foi o que Jesus mostrou lá na crucificação, que apesar dos nossos atos, dele tivemos o perdão. Então vamos embora perdoar, viu? Espero que vocês tenham se visto pelo menos numa estrofe dessa, viu, Lado? Mas o perdão é um passo, né, nessa caminhada para a gente chegar lá. E diante do que vivemos nesses períodos, né, de tanta ausência, né, a gente sem poder fazer as palestras, né, foi essencial esse trabalho online também, né, essa nova tecnologia para nos aproximar. Agora mesmo, né, tem Sergipe, São Paulo, Paraíba, Pernambuco, Brasília, todo mundo junto para iniciarmos essa live agora. Isso é bom demais. E diante de tantas pessoas que partiram, né, nessa pandemia, eu fiz uma poesia sobre a morte, né? E eu costumo dizer o seguinte, que eu não escuto nem vejo muitas coisas, então Papai do Céu me manda as inspirações para que através das inspirações eu faça poesia. Aí quando eu terminei de fazer essa poesia sobre a morte, me veio uma vozinha interior, que eu chamo de inspiração, e disse assim: por que tu não defende a morte agora? Aí eu terminei a segunda parte como se fosse a morte me respondendo. O nome dessa poesia é Diálogo com a Morte. E eu digo assim para a morte: és o véu que encobre o dia, és o contrário da sorte,
Não respeitas nem o tempo, busca o fraco e o mais forte, e te chamam de tantos nomes, onde um Deus é a morte. Quem é você nessa estrada? Por que leva os entes meus? Por que leva os mais crentes? Por que busca os ateus? És um anjo da maldade? És um arcanjo de Deus? E quem é a tua mãe? Ela vive eternamente? Se vives, tu não ceifas, por que leva da gente? E teu pai não vê teus atos, se não vê um demente? Me explica o teu trabalho, tua função de cada dia, porque és o fim da linha, um verso de agonia, e mesmo sendo inverso, ainda inspira a poesia. Te peço antes de vir, me levar contra a vontade, me diga, não me escondas, fale com sinceridade, por que molha tantas faces com as lágrimas da saudade, né? Por que molha tantas faces com as lágrimas da saudade? Aí a morte me responde, não sou mal como tu pensas, desconhece a minha essência. Nas leis que regem teu mundo faz parte da ciência. No dicionário de Deus, o meu nome é Providência. Eu não sou o fim da linha, sou apenas o começo, carretel do universo, onde às vezes pago o preço do débito que não é meu, da culpa que não mereço. Por que dizes que sou o fim? Pois se tudo é infinito, se tens fé no Pai Maior, por que crias esse mito? Dizendo que meu silêncio ecoa como um grito. Entendas que nada acaba, tudo é transformação, que o que finda nesse plano vive em outra dimensão, que a saudade de quem foi tem outra conotação. Aprendas com a natureza, onde tudo é harmonia. Quando leva a bela noite, de manhã trago o dia, pois quando acaba um verso, é que nasce a poesia. Quando acaba um verso, é que nasce a poesia. Isso foi a resposta da morte, né? Mas aí dentro disso, Laurinha, dentro de tudo isso, tem a saudade, né? E quem danado nunca sentiu saudade? Tem alguém que nunca sentiu saudade aí? Quem tiver, levanta a mão. Depois eu vejo, viu? Olha, mas eu estava conversando com esse meu amigo Amaro, e eu disse assim para ele, Amaro, será que todo mundo já sentiu saudade? Aí ele disse, já, todo mundo já sentiu saudade. Aí eu disse assim para ele, é aquele cabo que é duro feito pedra, já sentiu saudade? Aí Amaro disse, nem que seja da pedra, mas ele já sentiu saudade. Aí eu achei grande demais. Aí eu escrevi assim, saudade é teimosia que insiste em não partir, se mete no meio da gente, querendo nos consumir, quanto mais a gente expulsa, mais ela não quer sair. Querendo nos iludir, ela dá falsa esperança, ri da nossa inocência, chama a gente de criança, penetra na nossa mente, que é chamado de lembrança. Deixa sempre sua herança, mesmo depois de morrer. Um perfume pelo vento e ela volta a viver. Detalhes tão pequeninos para a saudade renascer. Impossível não se ter na nossa curta jornada, para quem vive na cidade, numa ilha isolada, vai sentir da mesma forma no percurso da estrada. É doença inacabada que vai além da partida, não existe medicina que cure essa ferida, se aloja no coração, fazendo dele guarida. Deixa a mente entorpecida, jurando ser a verdade, um ébrio pela calçada é parte dessa saudade. Cada louco alucinado vive nessa insanidade. É estranha essa saudade e a vontade de esquecer, um eterno antagonismo como a morte e o viver, pode até sentir os dois, mas não pode escolher. Ver um ente padecer, partindo o que é seu, depois arrumar o quarto do filho que já morreu, é saudade angustiante de tudo que não viveu. Se você já se esqueceu de um amor que foi verdade, a saudade no instante vem trazer para ti saudade, pois para ela não existe nem o tempo nem idade. Decifrar o que é saudade não é coisa impossível, entender é outro caso, nesse caso incompreensível, a saudade na essência faz parte do invisível. Sentimento divisível, ora inferno, ora céu, feliz daquele que sabe entender o seu papel, e foi por não entender que eu fiz esse cordel. E nessa dúvida cruel, o meu peito se contrai, então lanço uma pergunta que da cabeça não sai. Qual é a maior saudade? De quem fica ou quem vai? Saudade. E aí, Laurinha, qual é a maior saudade, hein? Diga aí o tempo, viu, Laurinha? Que eu tô perdido aqui. Tá certinho, né? Ótimo. Então, pessoal, perdão, saudade, entender o que é o partir, e são etapas do nosso conhecimento de vida que a gente tem que ir seguindo e tem que ir aprendendo na caminhada para que a gente possa caminhar com mais sabedoria, né? Mas aí tem uma palavra que eu gosto muito e que se a gente dissesse assim, diga uma palavra que ela pode ser oração em qualquer canto, seria gratidão. Gratidão é oração para qualquer religião, para qualquer lugar. E eu escrevi uma poesia sobre gratidão, e eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa poesia, se vissem nessa poesia. Onde eu digo assim, gratidão vai muito além de usar a palavra grato.
É aceitar e dar valor ao que importa de fato, é saber retribuir no dom de dividir e enxergar o abstrato. Gratidão pelos meus atos, do que quero e mereço. Que aquilo que Deus não dá, não é o fim, é o começo. Escolhendo bem mais alto, na liberdade de um salto, ao escravo do tropeço. Seja grato pelo preço, de saber quando parar, de sentar e decidir, não só se lamentar. Veja a estrada com carinho, uma pedra no caminho nos ensina a caminhar. Gratidão por enxergar o que dispõe no universo, vislumbrando as maravilhas, deixando de ser disperso, fazendo de cada dia um livro de poesia com beleza em cada verso. Gratidão pelo adverso, pois nem tudo é só amor. Perdoe quem te feriu, seja grato até na dor, que a mágoa não te consuma, pois o sândalo perfuma um machado agressor. Aos seus pais, diante da dor, cuidado e gratidão. Na velhice, a enfermidade pede um pouco de atenção. Quantos sonos já perdidos e quantos sonhos tolhidos talhando nossa missão. Gratos pela oração nas palavras de Jesus, que a ferida é a brecha por onde se entra a luz. Que eu possa, pela dor, entender o que é o amor, a rota que me propôs. Grato até pelo cuscuz que hoje tenho para jantar, e que a necessidade venha só para nos mostrar que o plantio só é bom quando entendemos o dom na arte de cultivar. Grato por saber plantar atitude mais coesa, que é a paz que eu quero em mim, que disso tenha certeza. E que na não violência eu veja na minha essência a importância da defesa. Gratidão à riqueza, que na vida é tão nobre, igual o ser humano, do mais rico ao mais pobre, bandeira de caridade, é luz da humanidade, que a humanidade cobre. Na gratidão se descobre a arte de ser amável. Faça dela uma rosa de perfume incomparável. Nos campos do bem e do mal, o plantio é opcional, a colheita inevitável. Então vamos embora, minha gente, plantar o bem para que a gente possa colher o bem. É isso aí, minha gente. Vamos embora, viu? Foi, Então, Laurinha? ô, gente, tá show demais. Ah, Ó, vamos vamos embora. então, por conta, né, do nosso horário, para a última. Simbora, simbora. Ô, Larinha, eu quero mostrar aqui o pessoal. Estou lançando esse livro aqui, tá, minha gente? Minutos de Poesia, que é uma poesia para que a gente possa abrir, dar uma olhada, tem uma ilustração, isso tudo vai passar. É uma poesia para cada dia, para quando a gente esteja aperreado, a gente abre, e quando a gente esteja alegre, a gente abre também. E, por exemplo, agora eu abri dor, lágrimas e sofrimentos temos que vivenciar. É a reforma necessária para o mundo se curar. Tenhamos fé em Jesus, não lamentemos a cruz. Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar, meus irmãos. Então, ó, Minuto de Poesia. Quem quiser pode ir lá no Instagram do Poeta Edgar, fazendo aqui o merchan. Vai lá no Instagram do Poeta Edgar, pode mandar um direct para mim. Edgar, como é que eu adquiro Minutos de Poesia? E lá eu passo para vocês, tá bom? E para encerrar essa minha participação, agradecendo novamente a todos vocês. Daqui a pouquinho tem o meu evangelho que vai começar, mas fiz de tudo para estar aqui com vocês também, que é muito importante isso. Eu queria encerrar com uma poesia, que na verdade é uma música de um grande poeta chamado Acioli Neto. Ele deixou uma poesia chamada Na Natureza das Coisas, que todos nós conhecemos como Não Se Aveste Não. Tenha calma, se aveste não. Então, quando a gente estiver aperreado, quando vê que não dá, a gente se lembra dessa canção, dessa poesia, que diz assim: se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até dia que cria asas. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela bate na porta da nossa casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo, a natureza não tem pressa e segue seu compasso, inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subir na ladeira, pode ser a princesa, pode ser a lavadeira. Se quer chegar no alto, tem que suar, tem que trabalhar. Então vamos embora, minha gente, trabalhar nessa seara maravilhosa que é do Mestre Jesus, que cabe todo mundo aqui. Simbora, minha gente. Muito obrigado, Laurinha. Muito obrigada, Edgar, novamente. Foi maravilhoso. Tá aí, viu, gente? O Instagram do Ed, para que vocês possam ir lá acessar, compartilhar também o material, né, que ele sempre posta, que ele divulga. Então, fica um convite para todo mundo, tá certo? Bom, novamente agradecer, Edgar, por você ter aceito o convite, estar aqui junto com a gente.
Eu espero que tenha gostado. Já fica o convite para outros, viu? Inclusive o Pod em Movimento, né? Para conversar sobre a arte que você produz, o que é a poesia, os cordéis. Então, só agradecer imensamente e nós pedimos as suas considerações. Não, eu que agradeço, sim, e pode chamar, que a gente está sempre por aqui, e falar um pouco sobre esse meu projeto na área da educação também, nas unidades prisionais, né, esse trabalho que eu faço, que eu acho que é muito importante para que a gente quebre alguns grilhões de preconceitos que temos, que tem muita gente que está hoje por trás das grades, mas que quer sair de lá de uma forma diferente, e a gente dá essa contribuição através da poesia, e eu acho que é necessário divulgar isso sim, a gente mudar o nosso planeta, é preciso mudar o nosso planeta, e eu acho que começa por cada um de nós, né? Então vamos embora. Estou por aqui, viu, minha gente? Muito, muito obrigada. Ó, gente, tio Ita aqui, ó, uma live com o Edgar vai durar já aí, ó, muitas horas. Verdade. Ó, novamente, muito obrigada. Ó, um cheiro para todo mundo que veio aqui, né, através do Edgar também. E vamos continuando, então, o nosso programa da noite de hoje. Um cheiro, Edgar. Bom, gente, ó. Bom, gente, ó, aqui a Laira. Saudades, Laira. Um cheiro para ti. Helenita também está por aqui, que também é uma declamadora, né? A Rosângela, deixa eu ver aqui quem mais. O Projeto Carrossel, o Oswaldo Vasques também está por aqui. Deixa eu ver aqui quem mais. Vem mais para cima. Marina Santos também. Ana Sueli. Vânia está aqui também junto conosco e o Sani, sejam todos muito bem-vindos, gente. Se eu não falei o seu nome, mil perdões. Estou passando aqui para ver se eu consigo ver todo mundo, né? Bom, gente, não esqueçam, tá, de deixar já o seu like, comentar bastante. Nós estamos, então, estudando o livro, né, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. Nós estamos iniciando, na noite de hoje, o capítulo 8. Nós estamos iniciando o capítulo 8, que vai falar sobre a educação emocional à luz do Evangelho. E para isso, como vocês bem sabem, eu não falo sozinha, né, gente? Eu sempre gosto de trazer aqui um convidado, uma convidada, para, junto conosco, conversar sobre a obra. E para quem não sabe, a primeira vez também que ele está aqui junto conosco no Sublime, a primeira de muitas, já deixo aí, tá no ar aqui, ele vai pegar aí, né? Então, para você que não conhece, o Jefferson, ele é palestrante, psicólogo, que combina, né, gente, com a temática da noite de hoje, e também escritor. Inclusive, ele é autor do livro Kardec, A Chave para Entender Jesus, lá do Letra Espírita, pela editora Letra Espírita. Além de trabalhador do Centro Espírita André Luiz e também da Federação Espírita Brasileira. Além disso, ele ocupa a cadeira número 2, cujo patrono é o nosso queridíssimo Leon Denis, na Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe. E, gente, eu tenho aqui também para fazer o merchan, entendeu? De uma obra que eu gosto muito, tá? Ó, que é dele aqui, ó, também Kardec, a obra que eu comentei, né, pela Letra Espírita, Kardec, a chave para entender Jesus. E atualmente ele também está na área da escrita e por meio, né, da fala em território nacional. Vem para cá, Jefferson. Seja bem-vindo, amigo. Fazendo aqui, ó, o merchan, gente, ó. É uma obra muito boa, viu, gente? Recomendo para todo mundo. Ai, ó, ó, que lindinho. Laurinha, minha querida, viu? Olha, Laurinha, muito boa noite, primeiramente, a todos os queridos irmãos que aqui estão conosco, que posteriormente virão estar. Nosso coração foi muito mais do que tocado. Poesia, a voz de Deus ressoando em nossos corações, não é? E Edgar, dá vontade de deixar ele aqui, ficar escutando. Rapaz, eu fui viajando, eu fui entrando em outro estado consciencial. Aí a potência
da arte em suas diversas expressões. Aqui foi uma delas, né? Tem a música, a poesia, essa propriedade que a arte tem de mexer com a gente. E, Laurinha, minha querida amiga, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite e quero lhe parabenizar, assim como ao Edgar pelo projeto, assim como o seu também, viu, Laurinha? Você é uma sumidade nessa área jovem, uma das maiores divulgadoras que eu conheço, e falo isso porque sei que você sabe lidar com elogio, e minha amiga, você é uma das maiores sumidades jovens que tem dentro do movimento espírita, na área jovem, você trabalha com muita potência, com muito amor, e que os amigos espirituais de Jesus continuem te amparando, porque você tem muito combustível para queimar, viu? A gente já chega assim, né? Chorando, emocionando, não entendi. Entendeu? Eu não sei lidar com elogio no sentido de que eu não sei reagir a elogio. Eu vou fazer o quê? Eu vou desligar a câmera enquanto o Jefferson fala, entendeu? Assim. Eu quero que Deus lhe ampare, continue lhe fortalecendo, viu, Laurinha? Você, o Ito sabe disso, não, todos aqueles que te conhecem, os trabalhos nas diversas frentes que você faz na doutrina espírita, e é um prazer enorme estar ocupando aqui hoje, nessa noite, esse pequeno espaço ao seu lado, viu? Eu que agradeço, Jeff. Eu não, vocês já viram pelo currículo dele, né? Que ele traz aí um conteúdo muito bacana e eu gosto sempre de trazer. Eu até comentei outras vezes com ele, eu gosto, né, dessa unificação, trazer os convidados, trazer gente para quem não conhece ainda, quem já conhece, justamente para essa oportunidade, né, de estar sempre no trabalho. Eu acho que é muito importante. Bom, ai que susto. Bom, gente, novamente agradecer, né, ao Jeff por ter aceito o convite, estar aqui junto com a gente. Agradecer também a todo mundo, né, que já está por aqui, que veio pelo Jeff também, que eu vi aí alguns sobrenomes muito conhecidos, né, o Vasque, aí tipo Lins. Quando você vê aqui Lúcio Lins, Livânia Lins, é o Vasque do Jefferson, entendeu? Vem tudo em peso, né, Laurinha? Um cheiro, ó, para todo mundo. Bom, gente, na noite de hoje nós vamos então, né, iniciar o capítulo sobre educação emocional à luz do Evangelho. Como havia dito, na semana anterior, né, nós tivemos o nosso painel prático e na semana antes do nosso painel, né, nós tivemos aí o capítulo 7, que foi sobre amai-vos e instruir-vos. Bom, a gente sempre comentou isso. A Sandra, ela traz de uma forma muito bonita e coerente, né, a cada capítulo. Então, nada mais do que justo, né, depois de amai-vos e instruir-vos, essa educação emocional à luz do Evangelho, né, para a gente conseguir até mesmo executar o capítulo anterior. E sempre, gente, todos os capítulos, Sandra, ela traz um contexto e texto do capítulo que vem a seguir. Justamente para a gente entender como foi criado, aonde, da onde surgiu a ideia. Então, a gente sempre traz aqui para que a gente possa fazer uma breve leitura do contexto e texto. Caso você não esteja com o seu livro junto com você, ou não tenha ainda ele baixado, comprado, não se preocupa, porque você vai conseguir acompanhar a nossa live tranquilamente, porque nós temos aqui o livro, tá? Para que você possa ir acompanhando. Bom, no contexto e texto, Sandra, ela diz assim: o modismo em torno da inteligência emocional nos motivou a refletir mais profundamente sobre a milenar questão de Jesus. Por que pensais mal em vossos corações? E aí ela continua dizendo: este texto, que é publicado só agora, temos certeza, nos estimulará a pensar que o Evangelho é, de fato, um repositório sempre atual de ensinamentos. E após isso, ela inicia o capítulo 8 com o seguinte trecho: a busca da adrenalina a qualquer custo, os crimes hediondos cometidos por pessoas consideradas normais,
superficialidade das relações afetivas e amorosas. Os relacionamentos virtuais são alguns exemplos das dificuldades com que lidamos no campo das nossas emoções e sentimentos. Aliás, historicamente falando, quanto à sociedade ocidental principalmente, os sentimentos são aceitos na forma de valores, especialmente os relativos à pátria, à família, à religião e aos costumes socialmente aceitos, mas geralmente são mal vistos na forma de carga emocional, sendo inclusive encarados como algo inferior, próprio de crianças, mulheres e pessoas portadoras de distúrbios nervosos. E aí, Jeff, o que é que a gente pode falar até agora dessa parte? Muita coisa, Olha, né? olha, Laurinha, Sandra Borba, sumidade e conhecimento de simplicidade, como sempre derramando aí nas suas linhas, não somente suas palavras, mas também nas linhas que escreve, muita sabedoria. E ela vem trazer nessa obra que é fantástica, eu não conhecia a Laurinha. Tomei quando você me convidou e tudo mais, né? Aí eu tomei consciência dessa obra e, sem dúvida nenhuma, está em minha lista para posterior leitura. Olha, Sandra vai colocando essa temática a respeito da inteligência emocional. A inteligência emocional, em um primeiro momento, é utilizar das potências intelectivas da razão para educar, não reprimir, educar os aspectos emocionais. E é interessante que Sandra faz, no parágrafo anterior a esse que está na tela, uma distinção, ela coloca que há emoção e que há sentimento, na última linha desse parágrafo, né? Olha que interessante, que por vezes nós pensamos que são as mesmas coisas e não são. Numa obra fantástica que eu indico a todos, uma linguagem muito simples, ele escreveu, um grande estudioso nessa área, sabe, Laurinha e queridos irmãos que aqui estão, que se chama Daniel Goleman. O Goleman escreve em sua obra, que se intitula Inteligência Emocional, uma teoria revolucionária, ele vai mostrando justamente essas diferenças. E a emoção, ela é algo muito primitivo. A emoção era aquilo, propriamente falando, que está nas páginas da codificação espírita, que entende-se como paixões, como instintos. Então, a gente tem emoções básicas, Laurinha, minha querida. Então, a gente tem a raiva, a gente tem a tristeza, a gente tem o amor de forma primária, claro, a gente tem o prazer, a gente tem o medo, enfim, a gente tem emoções básicas que nos governam o ser. E o que é a característica de uma emoção? Porque Sandra fez questão de frisar exatamente isso. É que a emoção vem e ela impele o sujeito a uma determinada atitude. Então, uma emoção, ela é neutra. Ela é neutra, Laurinha. O uso que nós vamos fazer dela é o que vai mostrar justamente se ela é ruim ou não. Você sabe que numa live que tive a oportunidade, uma grande honra de estar ao lado desse querido amigo, o Alberto Almeida, o Alberto, ele trouxe para a gente aqui uma reflexão muito interessante, que ele falou, olha, vamos pegar uma emoção primitiva, a raiva. Então, a gente pega a raiva, a mesma energia raivosa que me movimenta para dar o tapa na cara de alguém, para gritar com alguém, é a mesma energia que me movimenta para correr, é a mesma energia que me movimenta para limpar uma casa, é a mesma energia, quando utilizada com a razão, que me movimenta em minhas obras, sejam intelectivas. Enfim, essa energia depende de como a gente vai usar. E aí, Sandra vai colocar, então, vamos abrir, deixar muito claro. Emoção, por assim dizer, ela tem algo instintivo, ela é um impulso, ela nos impulsiona. Por aquela coisa, né? Eu tô com raiva, falei sem pensar, depois eu pensei nas reações de minhas ações. Ou seja, você foi movimentado por uma emoção instintiva. E a gente vem aqui, Laurinha, por sentimentos. O que é os sentimentos, tá? O sentimento vai ter duas visões, ela vai trazer adiante, mas a priori o sentimento é algo mais elevado. Ele é elaborado. Então eu senti a raiva, Laurinha.
Olha a importância do evangelho, a pedagogia de Jesus. O maior psicopedagogo e o maior psicoterapeuta por excelência. Porque olha só, então eu senti a raiva. Vamos supor. Aí, o que acontece? Eu senti uma raiva porque simplesmente alguém me falou algo ou porque eu não consegui digerir um conflito que eu tive. Aí, olha só, meus queridos, quando entra o evangelho em ação, essa é uma emoção, ela vai vir. Só que daí, capítulo anterior era amai-vos instruí-vos, não é? Amai-vos instruí-vos, olha que interessante. Então a gente se instrui. Então, a gente vai bebendo de tudo isso, essas lives aqui, que o programa Sublime Sementeira, com a instituição Humberto de Campos trazem a nós. Isso tudo é instrução, isso tudo é conhecimento que nós estamos adquirindo, é material psíquico. E aí, tudo isso vai formando, por assim dizer, uma caixa de ferramentas, porque treino é treino, jogo é jogo. Na hora que a gente tiver, na hora do jogo, ou seja, com a raiva ali, na consciência, tomou o ser. Você sente o coração acelerado, você quer falar poucas e boas para o companheiro, não é isso? Aí entra uma liçãozinha. Às vezes você não lembra, mas tem um espírito ali do seu lado que sopra. Aquela, por exemplo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amando uns aos outros, assim vós sereis reconhecidos como os meus discípulos. Aí você para, pensa, aí já começa a lembrar da pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que é caridade como Jesus a entendia. Aí já lembra da indulgência, da benevolência, do perdão, como Edgar aqui colocou, uma das manifestações do amor. Aí aquela emoção de raiva é freada pela razão. Aí a gente deixa aquilo passar. Aí vamos supor que foi a Laurinha que me deixou com raiva. Aí eu vou lá, mentira, Laurinha. Aí, mas vamos supor no exemplo. Aí eu fui lá, esperei uns 2 dias abaixar aquela raiva, puxei a Laurinha no canto, estabeleci um diálogo com ela e no fim nós finalizamos aquele diálogo com um abraço. Aí aquela emoção foi transformada em um sentimento de empatia, de compaixão, de misericórdia. Olha a educação emocional na prática com o Evangelho. Então, agora para o parágrafo posterior, gente, forma muito sintetizada aqui, tá, Laurinha? O que está à frente desse, que eu quero as suas contribuições também, Laurinha. Aqui ela vai trazendo uma coisa interessante dessa nossa sociedade ocidental, que o sentimento ele é visto nas formas de valores relativos à pátria, à família, à religião, a costumes socialmente aceitos. Mas, olha que interessante, geralmente são mal vistos na forma de carga emocional, sendo inclusive encarados como algo inferior próprio para crianças, mulheres e pessoas portadoras de distúrbios nervosos. Então, a gente tem o que Sandra está trazendo aqui, isso minha profissão me confere isso. Aliás, não somente minha profissão, os escritos de Freud. Freud fundou uma ciência, Sigmund Freud, pai da psicanálise, por conta dessa, justamente que ela está apontando aqui, essa repressão dos sentimentos. Então, a gente tem uma cultura que, por vezes, você não pode chorar, Laurinha. Ah, Laurinha, se for assim, eu sou homem fraco mesmo. Se for considerado que se emocionar é coisa de fraco, rapaz, eu tô assistindo filme lá com a minha esposa, daqui a pouco minha esposa tranquilo, plena, bela, maravilhosa, ela chorando. Porque, gente, olha que coisa bela, a gente tem dois olhos, 2 canais lacrimais que Deus, em sua infinita sabedoria, colocou em nossos olhos. E se ele assim quisera, a água representa a vida. E a vida na sabedoria do Criador, olha o que ele fez. Muitas vezes vai ter que escorrer pelos olhos para aliviar a pressão interna que está no nosso coração. Então, ele colocou isso aqui, esse mecanismo. E por vezes a gente, não somente aqui, como aqui a pátria, a sociedade, cultua que o forte é aquele que é racional, é aquele que sabe lidar de uma forma exuberante com tudo que lhe acontece, é aquele que não se abala. Não é? Mas, Laurinha, eu quero que você entre nessa rampa aí, vamos conversar. Suas contribuições são sempre bem-vindas.
Olha, eu só quero dizer o seguinte, que eu tô aprendendo muito, entendeu? Porque a gente vê também uma importância de ter, além de a questão espiritual, a pessoa ter um conhecimento a mais, né? No caso do Jefferson, o lado da psicologia, porque ele trouxe pontos que eu fiquei assim, é verdade, né? Eu parei assim para ver algumas coisas que, de fato, com a sua visão de profissional, também vai trazer um outro olhar. E nós, evangelizadores, temos que ter isso, né? Esse olhar diferente. E ter um cuidado. Eu sempre gosto de lembrar desse olhar sensível, falar sensível, e o escutar sensível do evangelizador, para justamente a gente não acabar, né, tendo esse preconceito diante de uma criança, diante de um jovem. Como você disse, pode passar um exemplo, tá lá um cine debate na juventude e um dos jovens, né, que começa a chorar e você já tem na sua mente, né, na sua consciência, essa questão de, não pode chorar, né, é algo fraco, tem que ter isso. E é importante também nós levarmos esse olhar, esse conteúdo também para os próprios evangelizadores, um para com o outro, né? Além de, obviamente, para a evangelização. Porque a gente sempre fala isso, gente. É algo que nós temos que ter uma qualificação contínua e referente, na minha concepção, né? Quando a gente está falando sobre a educação emocional, é algo de extrema importância e que veio sendo, graças a Deus, né, conversada cada vez mais durante essa quarentena e pós-quarentena também. A gente começou a abrir os olhos para algo que é de suma importância e que ainda tem um conceito tão, talvez, eu não diria errado, porque deve ter tido momentos na história que era necessária, mas nós precisamos ter essa atualização de conceitos para a sociedade que estamos inseridos atualmente. E é muito interessante isso, né? Quando Sandra vem falando desses valores, né? Quando a gente fala da pátria, da família, a religião, aos costumes. E o sentido do valor emocional também está sendo diferente hoje em dia. Graças a Deus, eu sempre falo nas minhas palestras. Se você não está bem, vá para o psicólogo. E se você está bem, aí mesmo que você tem que ir para o psicólogo, entendeu? Porque alguma coisa não está certo, ele vai contar para você o que é que está acontecendo, entendeu? Ele vai dizer, olha, não é bem assim, não está tudo às mil maravilhas, tem que melhorar isso aqui. Exatamente no momento que você está bem é que você deve ir, entendeu? E é assim, algo de extrema importância nós considerarmos isso dentro da evangelização. Não só dos evangelizandos, mas principalmente dos evangelizadores, né, dos educadores. Porque eu preciso estar bem para ajudar o próximo. Eu preciso estar numa condição tranquila para poder levar o próximo, né? E até por isso nós tivemos esse ano, que foi algo que a espiritualidade me intuiu, de trazer um mês específico para falar sobre a saúde mental do evangelizador. Porque nós passamos por um momento muito conturbado. Obviamente que muitos continuaram evangelizando, mas outros não, né? Por conta de N motivos. Alguns se afastaram. Então, tem tudo isso, né? Então, é importante. E como o evangelho, como o Jefferson comentou, auxilia nisso, de uma forma que a gente até às vezes nem percebe. Eu achei interessante aqui, né? A Vânia comentou aqui. Muita simplicidade na colocação das palavras. Isso favorece bastante o nosso entendimento em algo tão profundo como a educação emocional. Aqui a Ana Sueli também colocou verdade. O conhecimento é a luz em nossa tarefa da evangelização. A Laira comentou, perfeita explicação, Jefferson. Aqui também, a Vânia, simplicidade e leveza. E eu estou muito ansiosa para a gente ir para o próximo, né? Que vai trazer aí um aspecto que eu estou querendo conversar sobre.
né? Deixa eu ver se é Janês. É esse mesmo, né? Que eu acho que é muito importante. Eu acho que o Jefferson até sabe o que eu quero falar. Ó, mas vou. Você quer falar mais alguma coisa, Jefferson, referente a ele? Laurinha, só salientando que é muito importante isso que você falou, né? Dessa educação emocional por parte do evangelizador, assim como fui, né? Durante 2 anos, a gente chegou a comentar sobre esse, essa tarefa fantástica que é estar em contato com jovens, com crianças. A gente está recebendo ali no centro espírita espíritos reencarnantes, cada qual vindo impulsionar o planeta para um progresso específico em suas áreas. Então, isso é importantíssimo. A gente, às vezes, não tem nem noção do trabalho e tão grandioso, né? E isso que você falou dos evangelizadores, achei fantástico, porque, por vezes, eu percebia que, às vezes, tinha um evangelizador que não estava bem, problema em casa, problema com a família, ou chegou afoito, chegou um pouco irritado, e às vezes um simples ouvir, como você falou, ouvir com sensibilidade, com acolhimento, possibilita que ele elabore aquela fala, né? Ou aquele sentimento que está reprimido, né? E aí ele vai de cabeça tranquila para a evangelização, ou, né? É sempre importante esse amparo, ou na casa, né? Então, é importante, né, Laurinha, os trabalhadores acolher os que vêm de fora, mas também se acolherem e acolherem uns aos outros. Muito importante que você salientou. Exato. Bom, gente, o próximo, né, parágrafo, Sandra diz assim: o resultado dessa visão é a repressão dos sentimentos no homem e a desconsideração e cobrança dos sentimentos na mulher, gerando insegurança, agressividade, ansiedades, máscaras sociais, né? Tem aqui também dificuldades de adaptação social e de autodescobrimento e de como lidar com as próprias emoções, dentre outras consequências nefastas para o homem e para a sociedade. E aí ainda diz aqui, Sandra, né? Até nos dias atuais, chamar alguém de sentimental é dizer que esse alguém é mole, incapaz de pensar maduramente sobre os conteúdos da vida. Eis aí o problema. Eu vou até voltar, né? Porque tem aqui a segunda parte que a gente vai falar já já. E aí, Jefferson? Laurinha, esse parágrafo aqui de Sandra é fantástico, porque Sandra vem trazendo que essa repressão, ou seja, reprimir o aspecto sentimental, reprimir este campo emocional, gera adoecimentos. Foi por isso que a psicanálise, depois os grandes estudiosos como Carl Gustav Jung, na psicologia analítica, vão ser citados aí, mas Freud, ele teve que fundar uma ciência, tamanho era a repressão daquela sociedade naquela época, meados do século XVIII para o XIX, pessoas adoecidas, surtos de histeria, crises de ansiedade, de depressão e tudo mais, né, que acometia não somente naqueles tempos, hoje, inclusive até 2033, estima a OMS que a depressão e a ansiedade sejam as 2 maiores causas de paralisação da criatura humana. Então, isso é praticamente uma pandemia. E aí, olha que interessante, ela vai levar que você reprimir esse aspecto sentimental, ou seja, não possibilitar sentir algo, vai te adoecer. E é interessante que isso aqui que ela colocou é verdade. Às vezes a gente desloca para o homem, para a mulher. O homem desloca a parte sentimental, quem tem que ser sentimental é a mulher. E aí a psicologia, com todo o seu corpo teórico, vem... A Joana, inclusive, vai citar isso em suas obras, citando Carl Gustav Jung, mas quem traz sobre isso é o próprio Jung, Carl Gustav Jung, ao decorrer de suas obras. Ele vai dizer que todo homem tem um lado feminino dentro dele, a ânima, e que toda mulher tem um lado masculino dentro dela, o ânimos.
e que é por intermédio do desenvolvimento desses aspectos, no caso nosso, o homem, trabalhar esse feminino com mulheres que passam pela nossa vida, sobretudo a mãe, a vozinha, trabalhar esses aspectos de sensibilidade é primordial para o não adoecimento e para o bom relacionamento do homem com as mulheres. Então, ter um lado feminino, olha que interessante, Carl Gustav Jung, quando trouxe isso, gente do céu, como ele fez escândalo na sociedade. Porque ele disse, olha, dentro do homem habita um lado feminino, que ele reprime, e que ele deve trabalhar esse lado da sensibilidade, esse lado daquilo de se permitir emocionar-se, de se permitir construir sentimentos elevados, se permitir não apenas pensar maquinalmente, agir de forma mecânica, mas agir transformando. E para haver transformação tem que ter sentimento. Então é importante a gente trabalhar isso. E aí a gente fala que isso é fraqueza, ela fala que olha só que interessante. E quando a gente não desloca para a mulher, para onde que vai esses sentimentos reprimidos? Vai para a agressividade, ou seja, a pessoa se torna agressiva. Aí a gente sabe, energia agressiva não direcionada de uma maneira muito boa gera culpa, que vai gerando ansiedade, que vai gerando máscaras, o que o Jung chama de persona, máscaras sociais. Laurinha, isso é tiro e queda. Olha só. Há pessoas que saem, tem até um companheiro aqui em Taubaté que ele fala, chega no centro espírita, coloca a persona do bom samaritano, certo? Meus irmãos, a paz de Jesus. E aí ali é um amor para todo mundo. Chega em casa, chuta o cachorro, grita com a esposa. Ou no caminho, já xinga não sei quem no trânsito. Então, você está criando uma máscara social. E se isso é uma máscara, você não possui verdadeiramente aquelas virtudes, aquelas qualidades. E a educação emocional, ela precisa, é fundamental a ela, Laurinha, a virtude da humildade. Não foi por um acaso que Jesus a colocara em primeiro local no Sermão da Montanha. Então, quando a gente começa a reprimir esse aspecto sentimental, a gente coloca eles de diversas formas. Pegue a Segunda Grande Guerra Mundial. A gente vê de ambas as partes, aliados do eixo, uma vazão de uma energia agressiva. Viktor Frankl, que foi psicanalista e que depois foi pego e colocado dentro do campo de concentração, ele vai contar em sua memorável obra Em Busca de Sentido, a história, Laurinha, recomendo esse livro, é a história de um psicólogo no campo de concentração, ele sobreviveu, e depois ele fundou uma teoria, quando ele saiu de lá. E ele fala sobre essa agressividade de pessoas que estavam reprimindo seus sentimentos e que colocavam vazão naquelas atrocidades que a gente sabe que aconteceu. Então, é preciso que trabalhemos o sentimento. A gente sempre tem que trazer algum exemplo, não é? Um exemplo muito grandioso, para mostrar que sentir não é algo para os fracos. Sentir é coisa de espírito que quer se enfrentar, que quer crescer, que quer ascender em direção a Deus. Então a gente vai se ancorar na pergunta 625 da obra O Livro dos Espíritos, que Jesus é o nosso modelo e guia. Não é isso? E se ele é o nosso modelo e guia, Laurinha, queridos irmãos que estão nos escutando, que posteriormente virão escutar, vamos relembrar daquela passagem que está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. Memorável passagem, né? Narrado. Evangelho de João é um evangelho diferenciado. E aí, João vai narrar essa passagem que é a ressurreição, o ressurgimento, o retorno de Lázaro para o corpo, para a vida. Lázaro estava em uma profunda letargia, distante do corpo, ainda vinculado a ele, mas em um profundo estado de emancipação. E o seu corpo entrou, então, em um estado de letargia, a ponto de pensarem naquela época, por conta da falta de conhecimento, que ele estava morto. E aí, Jesus, quando vai receber Marta,
a irmã de Lázaro, Marta e Maria, Marta se ajoelha e começa a chorar. E aí a gente está falando de um Cristo. De um Cristo. Um Espírito que alcançou a plenitude, a unidade. Não existe mais inconsciente profundo, inconsciente, subconsciente e consciência. Não tem essas instâncias para controlar. Ele é integral. E aí, frente àquela fragilidade de Marta, Jesus chora. Aí, eu já escutei espíritas questionarem, olha de novo o que Sandra trazendo aí, ó. Sandra está trazendo isso. Questionarem assim, será que Jesus chorou? Porque ele é um Cristo. Isso daí, eu acho que ele não ia fazer, não. Ele tem domínio por completo. Como se aquele choro, aquela emoção momentânea, fosse um sinal de fraqueza. Aquilo não era sinal de fraqueza. Eram lágrimas de um bem-aventurado. Eram lágrimas de virtudes. Eram lágrimas de compaixão, de misericórdia. Aquilo ali eram lágrimas iluminadas. Então, quando a gente se enveredar por esses caminhos dizendo que sentir, que se emocionar, chorar é coisa de fraco, é coisa de mulher, de criança, lembremos que Jesus, em toda a sua dominatriz, decidiu exemplificar e mostrar que não. Que não. Às vezes nos toque, às vezes a gente pode dar vazão, não há problema. Então, entendem, gente? É isso. E, Laurinha, vem entrando aí para a gente conversar, que eu sei que você vai trazer algumas coisas, mas eu quero escutar a sua visão. Eu achei muito interessante quando eu li, né, a primeira vez, justamente uma questão que foi tocada em uma live que eu participei, já faz algum tempo, foi na quarentena até, que me deu uma outra visão, sabe? Me deu uma outra percepção. Quando ela vem falando, principalmente aqui, né, a questão masculina, que a gente conversando junto com um amigo, né, o Júlio Sena, do Coaching Espírita, ele veio falando, né, essa questão da masculinidade tóxica, porque a masculinidade tóxica não afeta só a mulher, afeta o próprio homem, né, justamente porque a gente já ouviu falar. Eu creio que todo mundo que está aqui já ouviu falar sobre masculinidade tóxica. Que a gente ouve, por exemplo, a gente que eu digo, o ser como um todo, né? A gente já ouviu, mesmo sendo homem, sendo mulher, já ouviu, ou já disse até, né? Isso não é coisa de homem, né? Será mesmo? Tipo, menino não chora, homem não pode usar rosa, não pode brincar de boneca, não pode brincar de casinha, menino não pode abraçar menino, né? Não se abraça. E dentre outras coisas, né? E isso é interessante a gente perceber até como a gente replica isso no nosso dia a dia, até sem querer, muitas vezes. Porque desde cedo, os homens, normalmente, eles são ensinados que não podem demonstrar seus sentimentos, não podem mostrar suas fraquezas, né, entre aspas, e nem mesmo sequer reclamar de alguma coisa, né? Eles têm que aguentar muitas vezes calados essas dores, os temores. Graças a Deus, né, já tem sido cada vez mais desmistificado isso, a questão de que homem pode chorar sim, homem escolhe, né, se quer brincar de casinha, no caso o menino, escolhe se quer brincar de casinha, de boneca, de bola, do que for, né? Graças a Deus, os novos pais, as novas mães estão vindo com um olhar totalmente diferente perante a isso. Sabemos que ainda assim é muito presente na nossa sociedade como um todo essa cultura de homem não poder fazer determinada coisa, ou isso, ou aquilo. Eu tento sempre desmistificar isso, até mesmo, por exemplo, dentro de casa. Às vezes, até sem querer, gente, a gente acaba falando, fazendo algo nesse sentido.
Por exemplo, meu irmão tem 17 anos e ele nunca gostou, por exemplo, de brincar de bola, nunca gostou dessa parte. Ele gostava mais de, tipo, desenhar, de construir algumas coisas e não interferia nada, não interfere nessa questão de ser mais homem ou menos homem. E é importante esse debate para até mesmo a consciência de nós como evangelizadores não acabar sem querer até mesmo replicar algo nesse sentido dentro da evangelização. A gente volta a esse ponto de nós termos um cuidado como evangelizadores. Digo isso justamente porque nessa live que eu tive, o Júlio até comentou que a questão de os homens procurarem, por exemplo, psicólogos era muito menor do que as mulheres. Em suma, o pessoal que procura psicólogo é mulher ou criança, né, ainda nessa faixa etária. Né? E ele também comentou da questão do próprio suicídio, que tem uma alta muito grande no âmbito masculino. Justamente tendo, logicamente, tem N fatores, mas isso é algo que pesa muito. Eu não posso me abrir, eu não posso conversar, eu não posso ter determinadas coisas. E quando o homem chega a chorar, é algo até impactante em determinados momentos, né? Por exemplo, ver meu pai chorar em algum momento é impactante, mesmo assim. Mesmo eu sabendo, tendo a consciência de que ele é uma pessoa como outra, né? Que tem os erros, tem os acertos, tem as emoções, os sentimentos e dentre outros. Mas mesmo assim, por quê? Porque você já liga, tipo, meu pai é um homem forte, ele não vai estar se abalando por determinadas coisas, e isso é prejudicial até mesmo para o ser. Até porque, como a gente sabe, nós somos seres que uma hora viemos homens, outra hora vamos vir mulher, né? E isso fica até mesmo na minha concepção, é fontes Laura, tá? Isso aí, pelo amor de Deus, no meu achismo nesse momento. Pode, na minha percepção, causar até um problema muito sério emocional em outras existências. Porque você vai vindo, vamos dizer que você veio 2, 3 existências consecutivas homem, e vem com essa cultura. Quando você chega para ser uma mulher, muitas vezes a gente vê, né, uma mulher muito mais bruta, não consegue se abrir e tudo mais. Aí tem uma questão psicológica e dentre outros. Então, eu acho que a masculinidade tóxica, no sentido do próprio homem, deve ser considerada e deve ter um olhar diferente pelo evangelizador, para ele não acabar sem querer falando algo ou expressando algo e aquela criança, aquele jovem, acabar se sentindo ferido por conta disso. E aí acaba que ele não volta mais, né? E dentre outros. Laurinha, é exatamente isso, essa masculinidade tóxica que por vezes se faz presente aí, né? A gente tem números altos aí, né, de violência à mulher, e lembrando que violência nem sempre é só bater, porque muitas vezes a gente se prende ao físico, mas violência, sobretudo, e ocorre na calada da noite, todos os dias em milhões de lares brasileiros, é emocional, às vezes a financeira, e tantas outras formas. E a gente vê essa cultura que vem imperando de repressão dos sentimentos, de que ser homem é ser puramente irracional, enquanto que a ciência já desmantelou isso. O QI, teste do quociente intelectivo, foi jogado para fora há muito tempo, porque ele só mede uma das inteligências que o ser humano tem, que é a inteligência racional no sentido de números, matemática. Porque há diversos tipos de inteligência. Você, Laurinha, notavelmente tem o quê? Uma inteligência artística. E, como você falou, o seu irmão, ele não tem aquele tipo de inteligência mais vinculado para esses tipos de esporte. Ele é mais, deve ser introvertido, Laurinha? Ele é mais introvertido? Aí, ó. Ele deve ser mais introvertido, voltado para a criatividade,
a criação, e isso não o torna menos homem ou mais homem que ninguém. Vestir camisa rosa, eu sempre falo também, sabe, Laurinha, converso muito com a minha esposa sobre isso, a masculinidade frágil, que essa masculinidade tóxica começa a criar. Então, gente, notavelmente, quando, às vezes, até falo com minha esposa, nós estamos assistindo o filme, eu gosto muito da Marvel, você olha aquele cara que faz o Thor, rapaz, o cara é galã. Eu vou dizer o quê? Minha esposa fala que ele é bonito, eu falo, não é bonito não. Bonito sou eu, imagina, tá entendendo, gente? Olha, essas coisas pequenas, não pode vestir um rosa, sabe? Tem que jogar bola, senão você não é homem. Então, essas coisas têm que ser desconstruídas, porque isso está gerando adoecimento. É por isso que a OMS colocou lá na rampa, ó, até 2033. Ó. Isso é uma pandemia, gente, se espalhando silenciosamente. Então, a gente tem que olhar para esses aspectos emocionais e começar na infância, Laurinha. Quero fazer um adendo, você está falando de evangelização, é interessante. Tanto na evangelização, que começa, que vai se perpetuar lá nos centros espíritas, mas vamos pegar aquela evangelização que também deve começar no lar. Quando você pega, quando você recebe este espírito, a gente tem que lembrar que ele é um espírito imortal e por vezes é mais antigo do que nós, de experiência, de vivência. Outras vezes ele veio para ensinar e algumas vezes, na maioria das vezes, ele veio também para ensinar em paralelo para se alavancar. E aí, uma coisa interessante é que lá, como relembram os espíritos, Allan Kardec, no decorrer das obras da codificação, sobretudo no Livro dos Espíritos, que essa idade ela é substancial para que possamos colocar sementes, porque na adolescência, gravem isso, o jovem dá aquele pico e às vezes a personalidade que estava no inconsciente profundo, o que é o inconsciente profundo, tá? Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, dirá que este local é o local onde estão guardadas as experiências de vidas passadas. Ali estão também valores da nossa personalidade. Então, às vezes, foi uma criança tão doce, vira adolescente, não é isso? Tirando toda a questão hormonal. Vira o adolescente, aí ele fica agressivo, rebelde. O que é isso? Está no Livro dos Espíritos. Depois, aqui, na hora que a Laurinha for ler outra parte, eu procuro aqui e coloco a pergunta para vocês. Mas lá no Livro dos Espíritos, vai dizer que na adolescência o espírito manifesta quem ele realmente foi. E aí, a educação, as sementes que foram colocadas na evangelização, que começou no lar, na evangelização do centro espírita, vão contrapor a balança. Vão contrapor. Se você olha aqui para mim, aqui, o Jefferson, olhasse para mim há 15 anos atrás, minha mãe que está aí, minha esposa, meu pai, leva para casa para você ver. Fica uma semana, não tem devolução. Mas aí chegou esses ensinamentos, a base também moral que os pais alicerçam e pesou. E aí também eu quero só fazer um adendo muito rápido, Laurinha, para a gente prosseguir um pouquinho aí para os, acho que é para a rampa final, não sei, mas se pudesse ficar falando aqui é uma delícia, né? Falar de Jesus à luz da psicologia, do espiritismo, né? Com você aqui. Mas aí, Laurinha, há uma coisa interessante que a gente está falando de educação emocional, à luz do evangelho. Então, é ensinar para o filho, por exemplo, que está indo lá bater no amiguinho, no priminho, porque criança no começo da vida é narcisista, né? Você pega o brinquedo, não quer dividir o brinquedo, tem essas coisas, né? E aí, você pega aquele seu filhinho e ensina para ele assim, olha, você não precisa, aqui não tem clima de rivalidade, meu filho. Aqui você pode compartilhar. Você pode dividir. Você tem esse brinquedo durante 10 horas por dia, vamos supor. Ele, o seu priminho, por exemplo, só vai ter, você não sabe, mas ele só pode ter aqui 1 hora por dia. Então, brinca com ele, ajuda ele, compartilha com ele. Então, você está ensinando ali na prática o amai-vos uns aos outros. A caridade, fora dela não há salvação. Isso é educação emocional centrada no Cristo. É quando chegar o seu filho, estiver chorando porque caiu, é acolher ele.
A criança que está na evangelização, no centro espírita, está chorando, oferta um espaço seguro para ela chorar, senta ali do lado dela, oferta essa segurança, esse acolhimento, e mostra ela que chorar é um movimento natural da alma, não é? Então, tudo isso, Laurinha, é um processo de educação centrada no Cristo, que às vezes a gente pergunta, como que eu vou fazer isso? Tá aí, ó. Então, chegou aí, tá crescendo, tá olhando para outra pessoa, né, Laurinha? Tá olhando. O que você faz, né, Laurinha? Você vai lá e fala, você tá falando mal do fulano. Ó, não é assim, meu filho. Você já tá ensinando a lição do argueiro da trave no olho para ele. Dá uma olhadinha para você. Aí, ó, na prática, Laurinha. Por favor, Laurinha. Ó, tem aqui no chat, né, o pessoal falando. Acredito, o Eli Freire, acredito que o Evangelho do Cristo seja a ótima ferramenta para evitarmos ou lidarmos com esses sequestros emocionais nossos e dos outros. Aqui, inclusive, quando você comentou, né, de ser ali dentro da casa espírita e depois fora, né, aí Chuito disse, síndrome dos 50 metros. Exatamente. Você sabe como é que é? Chegou 50 metros, aí a persona vem aqui, né? Você já caminha mais tranquilo, mais sereno, mais sério, como se espírito não dá risada, né? Enfim, Sandra Borba é uma delas, adoro ela, uma figura, ela traz com tanta leveza a palavra. Laurinha, por favor. Ó, a Vânia comentou, né, por ter ainda esse tipo de educação fortalecida pelo machismo, o homem reprime sentimentos e a sua parte anima, né, favorecendo muitas vezes o adoecer da alma. O Lúcio até comentou aqui, né, Laura, às vezes essa questão da mulher mais bruta pode ser, lembrando, tá, gente? Cada caso é um caso, não está generalizando. Pode ser mesmo um caso de masculinidade tóxica em reencarnação passada, né? O homem pode ter se fechado muito e agora necessita vir como uma mulher que que é vista como mais sensível e aprender a se abrir e ser mais feliz, libertando seus sentimentos. Ai, que lindo! Gostei desse final. Laurinha, foi interessante esse adendo que o querido Lúcio... Lúcio é seu pai, Laurinha? Meu irmão. Seu irmão? Lúcio, perfeito esse adendo que você fez. Sabe por quê, Laurinha? É exatamente isso. Isso pode sim ocorrer nessa trama da reencarnação, nos trilhos aí das sucessivas existências. E só uma coisa que a gente vê também, que às vezes permeia, às vezes foi educação, não vamos levar também para conta que fez porque quis ou não, mas uma coisa interessante, Laurinha, é que às vezes a gente coloca que reencarnar como mulher em punição. E não é. Foi como o Lúcio colocou ali, é uma experiência. Ele se fechou muito, foi muito agressivo, né? Uma masculinidade muito tóxica, e agora ele volta para experienciar. Pelo amor de Deus, gente, às vezes eu escuto Laurinha andando por aí nos diversos locais, vai voltar como uma mulher na outra vida, hein? Falo, nossa, que bênção. Eu acho que eu não sou digno de voltar nesse gênero. Acho que não sou digno, porque é um gênero, porque a gente sabe que a manifestação do maior amor que se aproxima de Deus é o amor materno, que só pode ser professado por um coração feminino. Ou também, é claro, por aqueles que exercem esse papel feminino. Então, olha só, Laurinha, que interessante. Então, não é punição, é experiência. Tá bom? Só fazendo esse adendo porque é importantíssimo. Eu achei belo o que o Lúcio trouxe. Ó, gente, e aqui mais à frente, né, já vem falando sobre Carl Jung. Olha, Carl Gustav Jung. Para mim, os nomes são os mais difíceis, entendeu? De falar. Vocês já sabem, já estão acostumados. Mas para mim também, Laurinha. Ó, o eminente pesquisador da psique humana que concebeu o sentimento como uma função racional ao lado da inteligência. Né? A razão seria, assim, composta de intelecto e sentimento. Jung
afirma, Jung, né, aí afirma que o sentimento tem a ver com a nossa maneira de perceber e avaliar as situações que nos são postas pelas experiências da vida. Ou seja, é um processo racional que se estabelece entre o eu e os conteúdos existenciais, envolvendo uma espécie de julgamento, diferente do juízo intelectual, que se dirige mais a uma rejeição ou aceitação desses mesmos conteúdos, favorecendo uma sensação de agradabilidade ou desagradabilidade. E aí, uma das evidências mais comuns dessa afirmação nós encontramos em reuniões e assembleias, onde pessoas antipatizadas pelo grupo têm geralmente suas opiniões e propostas rejeitadas, ainda que válidas, devido principalmente às cargas emocionais negativas que as envolvem, deles e ou do grupo em relação a elas. E ainda vem falando aqui, né, Sandra diz que os sentimentos estão na base de todo o processo de interação social, interferindo definitivamente na qualidade das nossas relações sociais. E ainda diz aqui, né, pelas dificuldades que temos de lidar com essa função, sentimentos geralmente a sufocamos e daí a adoecemos, que foi exatamente o que o Jefferson comentou, né, anteriormente, da alma e do corpo. Ou a dirigimos meio irrefletidamente, o que provoca, dentre outras reações. E aí ela traz aqui, né, 4 itens de reações. Vou passar aqui rapidinho para depois eu passar a palavra para o Jefferson aqui, né, para ele conversar com a gente mais um pouco. Tem aqui a letra A, que Sandra diz, né? Explodimos ao invés de expressarmos os nossos sentimentos. Falamos o que não desejaríamos falar ou expressamos o que não estamos verdadeiramente sentindo ou que temos clareza para ou que não temos clareza para expressar. Demonstramos falsos sentimentos ou não os expressamos verdadeiramente, criando as chamadas máscaras sociais de conveniência, que a gente até comentou, né, mais profundamente anteriormente. E a última que ela traz é tornamo-nos palmatórias da humanidade, criticando acidamente tudo e todos, ou nos tornamos simpáticos insuportáveis pela alegria falsa, comportamentos inconvenientes ou excesso de expressão verbal ou gestual. E ela ainda fala, né, que quando o sentimento ele adoece, o resultado, né, pode acabar sendo pior, né, nesse expressar. E aí ela traz aqui 3 opções também, 3 itens, que ela diz: através de cargas afetivas, ora reprimidas e ora despejadas de forma agressiva, geralmente junto a familiares e empregados e ou pessoas, né, de status social inferior ao nosso. Pela perda do referencial do sentimento, gerando secura, amargura, indiferença, o que pode desencadear processos de somatização pelo corpo físico que adoece e de violência em relação a si próprio e aos outros. E, por último, ela fala de pelo sentimento de culpa gerador de ira, inveja, ciúme, depressão, necessidade excessiva de reconhecimento social, desejos vorazes e dentre outros. E aí, Jeff? Você sabe que quando o Jung colocou, Sandra trazendo aí, né, que ele trouxe que ele é uma função psicológica, então agora o Jung tirou o sentimento do campo da repressão, mostrando que o homem precisa trabalhar ele. Seja você mulher, seja você homem, ou seja você de qualquer direcionamento sexual. Você precisa trabalhar funções, que são 4, e aqui não vou falar sobre elas, mas uma delas é o sentimento, funções que nos governam o ser. Então, tem gente que é mais sentimental, tem gente que é mais emocional. E é interessante que, quando a gente fala de sentimento, Laurinha, a gente está falando, como aqui foi dito, o Jung considera uma função que anda junto com a racionalidade. Ela é, portanto, racional, o Jung considera ela.
que ora dá um juízo de valor no sentido de prazer, desprazer, gosto, não gosto, e que ora também vem vinculada, como ele lembra em sua obra Tipos Psicológicos, vem vinculada ao estado de humor, a como você está. Então, o sentimento, essa proposta junguiana, há muito tempo, na verdade, já se encontrava nas páginas da codificação, o sentimento com a razão. Já se encontrava há muito tempo nas páginas da codificação aqui, ó. Então, olha que interessante. Allan Kardec já trouxe isso. E aí a gente vai trabalhando, você viu que interessante? A Sandra vai mostrando que o Jung, junto com a psicologia, mostra que a gente não deve reprimir. A gente tem que pensar. É para isso que a inteligência emocional é isso, Laurinha. Seja uma emoção, algo que vem assim, ó, de súbito, nos toma. A gente tem que frear no sentido de pensar, porque frear por frear, não estou sentindo isso ou aquilo, isso é repressão. Então, frear. Eu estou com medo, uma emoção primária, Laurinha. Tá, mas esse medo que você está é um medo real? Vamos pensar, senta aqui comigo. É medo do quê? É um medo que eu tenho às vezes na minha cabeça. Pode ser de inúmeras coisas, né? Pode ser um medo gerado por um espírito que está ali obsediando. Pode ser um medo que está cravado, que agora está surgindo, está cravado lá no inconsciente profundo e que às vezes retorna para você. Pode ser um medo que é pura fantasia e pode ser um medo real. Então vamos pensar juntos sobre isso? Vamos. E vamos lidar da melhor maneira com tudo isso? Vamos. Então, Laurinha, trabalhando tudo essa questão, aqui você viu os inúmeros caminhos que Sandra foi trilhando ali, porque esses são os caminhos, gente, quando a gente engole, o corpo fala. A boca cala, o corpo fala, tem esse ditado dentro da psicologia. Então, significa o quê? Você não está se expressando de uma maneira adequada, porque não é expressar, estou com raiva, Jefferson. O Jefferson, eu vi na live dele, ele falou que era para se expressar. Então, eu vou gritar. Não, você está com raiva, você pode correr, você pode meditar, você pode ler uma mensagem no Evangelho, você pode desabafar, não fazer maledicência com um pai, com uma mãe, ou você pode procurar um profissional, um psicólogo. Então, entende? Então, há diversas formas para a gente não adoecer. Porque quando a gente engole, foi como falou, às vezes a gente solta de forma equivocada. Ela falou da raiva. A raiva que sai na forma de explosões para fora. Agressividade. Mas também, muitos de nós que vamos engolindo a raiva, por vezes, a gente vê a raiva, uma implosão dela, que é o suicídio. É o maior gesto de raiva contra si mesmo. Então, é o que? É a raiva reprimida. Então, ora ela vai se voltar contra você e ora contra o outro. Por isso que é importante o quê? Falar, se expressar, olhar para você. E, gente, só para finalizar, a gente precisa sair, que eu sempre digo, sabe, Laurinha? Allan Kardec fez questão de frisar que a fé deve ser racional. Mas em momento nenhum ele diz que a fé é fria. O aspecto racional da nossa fé, gente, dessa fé espírita que é a proposta dos espíritos e do codificador, é no sentido, Laurinha, de lançar luz sobre questões que por vezes estão apagadas, estão escuras, para que possamos compreender. E aí sim, quando a compreensão se instala, a fé se amplia. Mas a fé é uma mistura, o codificador mostra isso, e aí eu quero complementar, porque às vezes a gente tem essa impressão da fé racional, a fé que só raciocina, que só lê livro, que só fica na filosofia, na ciência, ou pega os conceitos morais e fica construindo interpretações, mas esse é o princípio, é o ponto de partida. Depois, na obra O Consolador, pergunta 354, Laurinha, para a gente finalizar, Emmanuel vai trazer, olha que interessante, o que é essa fé racional? Então, não é ser frio, é se instruir para ter material, para que a gente não seja mais cego, para tirar essas cegueiras, inclusive mergulhar em nós, porque a fé racional, a fé espírita, incentiva esse mergulho, esse autoconhecimento. Mas é juntar com ela. Olha que interessante o que Emmanuel fala. Ter fé
é poder afirmar eu sei, ao invés de eu creio, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Por isso que fé sem obras é morta. Então, a fé que a gente está desenvolvendo aqui, ela precisa entrar em ação por meio da caridade. Porque é só desse jeito, na ação dos valores que essa fé que a gente tem, que é a caridade, que é o amor ao próximo, a tolerância, a indulgência, tudo isso, que a gente vai se educando emocionalmente. Isso é inteligência emocional na prática. Pegar o Evangelho de forma muito sintetizada hoje, Laurinha. Pega o Evangelho e tantas outras obras espíritas sérias, coloca uma lição que seja em prática para domar uma imperfeição que surge de um sentimento negativo e, por vezes, de uma emoção primitiva que nos toma consciência. Pega uma lição, por exemplo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, que eu aqui citei. E se você é uma pessoa muito raivosa, coloca essa lição em oposição a essa. Então, aonde eu posso começar a amar? No lar? Depois, nos campos afora. Quem e como vou amar? Compreendendo, amparando, enxugando lágrima, dando uma palavra amiga, escutando, no lar e nos campos afora. Isso, quando começa a praticar, é a educação emocional na prática. Muito bom. E, ó, gente, Sandra, a gente sabe que ela sempre encerra o capítulo com um trecho que, inclusive, dá um outro olhar até para o próximo tópico, né, que ela traz. E ela veio, então, encerrando, falando assim: tudo isso reclama uma urgente reflexão em torno da educação dos sentimentos, que, de alguma forma, tem sido provocada pelas publicações e eventos que tratam da temática, especialmente a partir da década de 90, no século XX. A prova disso encontramos na farta literatura de autoajuda e no avanço das diversas terapias voltadas para a descoberta do eu integral. E na próxima semana nós, então, vamos falar sobre Jesus e os sentimentos, né, que é a continuação do capítulo. Nesse capítulo, nós vamos falar ainda sobre Jesus e os sentimentos. Bom, gente, nesse momento, então, né, nós vamos lembrar a todos do nosso... Ah, antes de eu lembrar, calma aí, que eu vou ler aqui de Tio Ito, que eu achei maravilhoso. Ele disse assim: minha mãe falava isso, que Jeff estava comentando, sobre a reencarnação. Ela dizia: eu não acredito na reencarnação, eu sei que ela existe. Muito, muito bonito e marcante também, né? E Laurinha, esse eu sei é fruto do conhecimento que foi experienciado. Por isso que Leon Denis fala que essa fé inabalável que o Espiritismo tem como proposta só é conferida ao homem nas tempestades da vida, em sua obra O Problema do Ser, do Destino da Dor. Porque aí você vai falar: eu passei, eu sei que isso tem um termo, eu sei que Deus está aqui por intermédio dos amigos espirituais que me rodeiam. Exatamente. Bom, gente, vamos então lembrar a todos, né, que o nosso querido Sublime Sementeira, ele ocorre sempre toda segunda-feira, das 19h30, via YouTube, sendo transmitido pelos canais do Mundo Jovem Espírita, TV Nave, TV7 e também através da Web Rádio Fraternidade. E nós sempre estamos trazendo diversos convidados que possuem principalmente um vínculo, uma vivência dentro da área da evangelização espírita infanto-juvenil e também na área da família, né? E aqui, ó, vamos lembrar a todos Vamos lembrar a todos o seguinte, tá? Ó, deixa eu só tirar aqui, foi. Vamos lembrar que vocês podem também adquirir aí, né, o livro do nosso estudo, né, o Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, através lá da FEB e da Amazon. E aqui em especial, porque a gente gosta de um merchan, não é mesmo? O livro do Jefferson, maravilhoso, que é o Kardec, A Chave para Entender Jesus. Pode mostrar também, Jefferson, olha aí o merchan. Onde é que a gente pode adquirir? Me conte. Ó, a gente vai adquirir
Esse daqui, tá? Ele é do Letra Espírita, da editora Letra Espírita. A gente vai adquirir no site do Letra Espírita, no www.editoraletraespírita.com.br. Gente, lá tem esse livro, é um livro muito singelo, que eu escrevi inúmeros temas que permeiam o nosso cotidiano. Então, aqui eu vou trazer, olha só, Jesus, Kardec e a contemporaneidade, a energia psíquica, o pensamento, o amor, a caridade moral, o perdão, as obsessões, os tipos de sonhos. Então, tudo isso vai ser abordado nessa obra com o toque da psicologia, é claro, né? E tá lá no Letra Espírita, www.editoraletraespírita.com.br. Muito obrigado, viu, Laurinha? Gente, estamos aqui para isso. Né? Quando tiver o lançamento do próximo, a gente já marca para vir aqui conversar sobre o seu livro. Inclusive, começo do ano, Laurinha. Olha aí, já tá marcado. Tá agendado para o começo do ano. O próximo tá aí para o começo do ano. Vamos lá, vamos que vamos, né, Laurinha? Com certeza. Bom, gente, novamente, né, vamos agradecer a todos pela presença, quem está aí no chat junto conosco, assistindo aqui no ao vivo, a você que vai assistir já no gravado também. Agradecemos aqui também ao Jefferson por ter aceito o convite, né? Sempre está aceitando os convites da Instituição Espírita Humberto de Campos e também do Mundo Jovem Espírita, além, é claro, Jeff, de todo o seu trabalho que você desenvolve dentro da doutrina pelo trabalho de amor a Jesus e a Kardec. Agradecemos também, né, a todos que estiveram presentes aqui dos nossos parceiros, né, de transmissão, a TV Nave, o nosso querido tio Ito, a TV7 e também a Web Rádio Fraternidade. Bom, gente, nesse momento, então, nós vamos, né, para a nossa prece final. Mas antes da nossa prece, eu gostaria de perguntar primeiro se o Jeff ele topa fazer a nossa prece final. Gostei daqui. Aqui é isso aí, Laurinha. Já convoca para fazer o pacote completo, né? Claro que eu quero, minha querida. É uma honra. Antes de fazer a prece, também vamos pedir, né, as considerações finais do Jefferson da noite de hoje. Gente, primeiramente, muito obrigado, Laurinha, novamente, pelo espaço ofertado. Muito obrigado pelas reflexões. Quero agradecer também ao querido Edgar pelos ensinamentos que ele trouxe na forma de poesia que nos tocou o coração. A Laurinha, com a sua leveza, com essa espontaneidade, e que eu sei que ela se apagou um pouquinho hoje, é claro, né, Laurinha? Senão, né, imagina, muito aqui, né? Ela teve com uma caridade aqui conosco hoje, e muito obrigado também ao querido Ito, que está aí cuidando, que também faz um grande trabalho dentro da Seara Espírita. E é isso, gente. Um forte abraço. Espero não ter sido uma temática complicada, sabe, Laurinha? Então, eu sempre tento deixar o mais tranquilo possível. Eu quero até lhe agradecer, Laurinha, porque você já foi puxando os ensinamentos para a própria evangelização, né? E aí, como o programa vai indo e aí, facilitou demais a minha vida. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos, viu? Não, nem se preocupe, menino, porque aqui, né, a gente vai indo, e o espaço é principalmente para o convidado, né? Eu dou ali os pitacos de vez em quando, mas é principalmente para vocês. Obrigada, viu, Jeff? Eu que agradeço. Então, a gente pode fazer aqui a prece? Então, vamos lá. Mestre Jesus, agradecemos ao Senhor por esta bendita noite iluminada, onde aqui tivemos irmãos que trouxeram seus conhecimentos, suas reflexões, relembrando a terapêutica imortal que se encontra em teu sublime Evangelho, sementeira divina, cujos frutos só podem brotar por intermédio do homem que se prontifica
a edificar o homem novo sobre os destroços do homem velho, dotado de primitividade. E aqui nesta noite, com estas obras maravilhosas e com falas singelas, esperamos ter tocado corações para este processo de educação emocional, que nada mais é do que a reforma íntima. Para tanto, nos lembremos que Jesus é o bom pastor a nos guiar, é o amigo incondicional a nos amparar nos dias mais difíceis. Com Jesus a certeza é de que os fardos são leves e que a esperança não é uma ilusão, é uma realidade que se desborda no rio da felicidade. Para tanto, Jesus é a porta e Kardec é a chave. Muita paz a todos, que assim seja. Que assim seja. Gente, um cheiro para todo mundo, um cheiro, Jefferson, também, e ótimos trabalhos dentro e fora da Casa Espírita, e até a próxima segunda-feira com mais programa Sublime Sementeira. Cheiro, gente! Tchau! Tchau, Laurinha!